Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui novamente, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelas boas conversas, obrigado, Senhor, pelo teu povo, Deus, que nos assiste, que nos ouve, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta lição, Senhor, e este povo que nos ouve. Senhor, que haja fervor espiritual no coração de cada um, tanto nos nossos corações, quanto nos corações daqueles que agora, Senhor, ligaram este vídeo e estão ouvindo a nossa voz. Pai, pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo cuide de cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para uma aula da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre de 2021, falando dessa vez sobre o fervor espiritual. Lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Essa maravilhosa lição que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Meus irmãos, nessa lição número 9, o textuário vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A referência é Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática vai dizer: ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Esta lição, meus irmãos, é de extrema importância, principalmente porque vai debater Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20, que é exatamente a nossa leitura bíblica em classe. Para trazer esta introdução, falar sobre este assunto, iniciando a nossa lição de hoje, trago com vocês, Pastor Diego. Júnior, tudo bem? Paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, especialmente hoje falando da lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Nós temos, como sempre, alguns diálogos iniciais, a introdução e o primeiro tópico. Eu já quero de antemão convidar você que nos acompanha utilizando esse material didático para observar e pensar as informações que consideramos ser essenciais. Ao observar a introdução, nós percebemos uma definição com relação ao ser cheio do Espírito, muito pautada no capítulo 2, versículo 4 do livro histórico de Atos, e trazendo uma definição autoral e compartilhando, consequentemente, essa definição, que o ser cheio do Espírito naquele momento, naquele contexto, aparentemente apresenta duas tangentes, duas saídas, dois pensamentos relacionados ao batismo no Espírito Santo e, consequentemente, indica o fervor do Espírito. A nossa temática acerca do batismo no Espírito, ela já foi dialogada em aulas iniciais. Hoje, com especificidade, nós focaremos nessa ideia do fervor espiritual, que, aliás, é um ponto central. Está no círculo, acredito que em algumas revistas, especialmente de mestre, esteja essa observação. É preciso viver o fervor espiritual. O tópico de número 1, ele vai dialogar sobre a importância da devoção pela palavra e oração. Aqui nós vamos recortar pelo menos 4 falas que estão sendo dialogadas dentro desse viés, a partir desse eixo central. A primeira delas dialoga sobre devoção, e nós temos uma definição acerca do que seria essa devoção. Para o contexto pentecostal clássico, a ideia de devoção está vinculada ao princípio de apego, de dedicação e zelo. E perceba que esse apego, esse zelo, essa dedicação, ela afunila-se a alguns princípios que são citados aqui pelo autor, a começar pela oração, pela palavra e pelo jejum. Nós temos referências relacionadas a isso, muitas delas, inclusive, nos próprios evangelhos, o Evangelho de Cristo, na perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os sinóticos convergem justamente por terem uma visão em conjunto e percebe-se algumas citações relacionadas a isso. Você deve se lembrar das máximas construídas por Jesus com relação ao vigiai e orai, que inclusive uma delas se restringe ao Mateus 26, 41. Com relação à oração, nós vamos ter uma fala um pouquinho mais exaustiva no ponto seguinte. Porém, com relação ao amor pela palavra, isso também é indiscutível.
dá-se a impressão que nós temos aqui a associação desses dois termos como preponderantes para a vida cristã. Oração e palavra, representadas aqui por graça e conhecimento, digamos assim. É imprescindível que o sujeito se aproxime da palavra de Deus. Já dizia o salmista, não é o que nós temos por referência, Salmo 119, o 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e em igual modo ela é luz para o caminho. Se você pensar no fator iluminação, você vai perceber a importância que ela tem para a vida e, consequentemente, vai relacionar a importância que a palavra de Deus tem para o cristão. Por fim, ainda nesse primeiro argumento da devoção, nós temos o jejum, que muitas vezes nós ouvimos falar que é para mortificar a carne. Na realidade, irmão, a carne continua sendo a mesma. O jejum é para fortalecer o espírito, porque a carne não oscila, a carne não muda, a carne continua com as suas concupiscências, com seus desejos, e se dermos vazão a ela, eles se elucidam, se evidenciam. Mas quando você ativa o jejum, automaticamente você fortalece o espírito em confronto com os desejos carnais. Todas essas premissas são construídas vétero e neotestamentárias, são ratificadas pela figura de Cristo, mas ao que parece, embora esse termo não esteja claramente mencionado, isso parece ser a eficiência da vida cristã. Mas tem algo que a torna eficaz, e você consegue ter essa percepção. O que torna essa vida cristã eficaz? Quando tudo isso é acompanhado de santificação, de humildade, de prudência e de sabedoria. Ou seja, quando você contempla a ideia da oração, da palavra e do jejum, aclopada a ideia da santificação, da humildade, prudência e sabedoria, digamos, a praticidade daquilo que você entendeu, você chega à eficácia do Evangelho, à eficácia do cristianismo. Você precisa da oração, da leitura bíblica e dessa devoção de fato através do jejum, mas o exercício prático através destes mecanismos torna a sua vida cristã eficaz. Como disse, num segundo momento, o pastor dialoga conosco acerca da oração e a palavra. Parece até mais do mesmo, parece que a fala vai ser redundante, mas nós temos aqui outros pontos de vista a serem acrescentados. A começar com uma máxima que se tornou um clichê, inclusive nos movimentos pentecostais com relação à oração. A oração é a chave da vitória. Isso é indiscutível, né? Nós cremos nisso, inclusive. O caminho para se obter vitória em tudo é a oração. Você se aproxima de Deus, fortalece a sua vida espiritual e obtém dele resposta. Mas, Diego, até quando ele fica em silêncio? Sim, porque o silêncio não deixa de ser uma resposta, não é? Inclusive, umas igrejas que já tive a oportunidade de visitá-las, já vi uma placa no fundo escrita: a oração é a chave da vitória. Portanto, nós cremos que isso é uma verdade que pode de fato ser construída. Porém, além dessa fala, a declaração de fé da Assembleia de Deus vai ratificar e vai construir um pensamento exclusivo sobre uma definição do que entendemos ser a oração. É um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Você deve se lembrar do texto de Lucas, capítulo 6, versículo 12, quando o Senhor Jesus cura vou chamar de um sujeito, no sábado, que tinha uma mão mirrada. Você deve se lembrar. Ele sofre resistência dos escribas, dos fariseus, especialmente por conta de ser sábado. E ele questiona-os, inclusive, se deve se fazer o bem ou se deve se fazer o mal. O X da questão não é nem esse enredo histórico. O X da questão é que você percebe que depois de essa mão ela ser curada e ser vista pelos escribas, fariseus e por toda a sociedade, Jesus não vai a nenhum outro espaço para demonstrar os seus feitos, a não ser subir ao monte para orar. Eu acho que isso é conflitante, porque se fosse eu, e eu não tenho nenhum tipo de vergonha nesse sentido de dizer aos senhores, talvez sendo eu o mecanismo para aquela cura, procurei uma mídia social para dizer: olha, o Senhor fez agora um grande milagre e eu fui um instrumento utilizado para isso. Ainda que eu seria ali no texto utilizado como instrumento, mas eu receberia muito provavelmente aplausos, reconhecimentos e etc. E Jesus dá uma lição para nós, porque depois de exercer esse papel vital para a vida daquele Senhor e, consequentemente, para os seus familiares, parentes e para aquela sociedade, ele vai para a oração.
ou seja, ele consegue desconstruir muito facilmente qualquer ego, sendo Deus, e por isso que a lição fica ainda mais essencial. Capítulo 5, verso 17 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele afirma uma das frases mais categóricas, aparentemente simplistas, mas mais significativas que nós temos nas cartas. Orai sem cessar. Isso parece uma utopia. Você olha para essa expressão e diz, como orar sem cessar? Isso parece impossível. É óbvio que essa oração não está sendo, nas entrelinhas, compartilhada por Paulo como aquela que poderia ser construída de joelhos, porque isso seria de fato impossível. Mas orar sem cessar é uma conexão constante com Deus. Você está no volante, com atenção no trânsito, obedecendo o sinal, observando as placas de sinalizações, mas falando com Deus. Você está no trabalho, exercendo sua função operacional, mas está falando com Deus. Você está numa aula universitária, mas você está falando com Deus. Isso é orar sem cessar, contemplado na fala paulina. Além disso, ele fala da leitura, e a gente já comentou alguma coisa relacionada a isso. A partir da Bíblia, o sujeito se torna sábio e prudente. Você precisa ler para ter essa compreensão. A palavra de Deus tem esse potencial. No terceiro momento, nós temos um argumento com relação ao viver sabiamente. Aqui eu gostaria de destacar simplesmente uma página acerca da fala de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O viver sabiamente, na realidade, você percebe um contraponto entre o nécio e o sábio, o insensato e o sujeito que vive sabiamente. Capítulo 12, versículos 1 e 2, você consegue entender o modo de vida do crente que não pode ser o mesmo do padrão do mundo. A gente precisa ser diferente. E Paulo dialoga isso muito facilmente no capítulo 12, verso 1 da carta aos Romanos. Ele diz, rogo-vos, irmãos, ele quase que implora, ou implora de fato, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, há uma tradução que diz, e aceitável a Deus, e ao vosso culto racional. Culto com inteligência, com raciocínio. Mas o 2, embora não seja citado aí, acho ainda mais relevante e impactante, porque ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então, isso é uma consequência, é um resultado, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O sábio vai na contramão do nécio, né? Ou seja, ele não vive os mesmos princípios e não adota os mesmos valores que esses sujeitos fazem. Por fim, nós temos o remir o tempo, versículo 17 da leitura bíblica que fizemos. E essa palavra tempo, ela tem as suas definições no original. A que está sendo explicitada aqui, ela está vinculada ao kairos, aquilo que costumeiramente se ouve falar que é o tempo de Deus, e aqui se vincula à ocasião, à oportunidade, conforme o próprio Hebreus capítulo 11, verso 15 parece dar a entender. O crente, olha esse recorte, sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Inclusive, você lê Colossenses capítulo 4, verso 5, Paulo parece dizer, olha, isso é relevante de fato, porque perto está o Senhor. Eu preciso, você precisa, nós precisamos aproveitar as oportunidades, a tempo e fora de tempo, a compartilhar as novidades do Evangelho. E o trabalho de convencê-los, de convertê-los, não é nosso, você sabe disso. O Espírito Santo atuará como agente que vai convencer e levar esse sujeito à conversão, mudança de vida, transformação para a glória de Deus Pai. Eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, que vai dialogar com você o tópico 2, falando sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. E aí, Júnior? Obrigado, Diego. Meus irmãos, já perceberam muito bem da importância acerca da oração, da palavra, da busca do fervor espiritual, através daquilo que o pastor Diego já introduziu. Neste tópico 2, se coloca uma lupa sobre a questão do ser cheio do Espírito Santo. A partir daí se fala do reacender a chama do Espírito, do agir dinamicamente. A palavra dinamismo aí, dinâmica, está muito presente nessa relação em ser cheio do Espírito. É importante que nós mantenhamos esta chama acesa. Lembra quando o pastor Diego disse sobre alimentar a parte do Espírito, já que a carne continua a mesma? Da mesma forma, essa chama ela precisa ser sempre, constantemente alimentada.
ela foi no batismo com o Espírito Santo ativada. O fogo é santo, não vem de fora, não é fogo estranho, vem do alto. E este fogo tomou conta de você, ok. Mas agora é preciso que você o alimente, o mantenha aceso no altar que está dentro do seu coração. Por isso, essa ideia de ser cheio do Espírito é manter esta chama acesa. E aí temos a ideia do Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e temos a ideia da continuidade deste enchimento. Para isso, a lição, o comentarista vai usar o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E aí há uma parte deste texto que é um tanto, não digo que é polêmica, mas interpretada muitas vezes de forma errada. A primeira parte do texto vai dizer: e não vos embriagueis com vinho. É uma ideia, como está transcrita na lição de Provérbios 23, 31, de não olhar para o vinho, de não observar o vinho, de não beber o vinho. A passagem, principalmente de Provérbios aqui elencada, ela traz a ideia das consequências destrutivas da embriaguez, da bebedeira. E aí os dados são aterradores. Para você ter uma ideia, eu puxei aqui alguns dados de uma organização de saúde que conta que mais de 3 milhões de pessoas só em 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde, morreram por causa dos efeitos nocivos do álcool. 28% dessas 3 milhões de pessoas por causa de lesões causadas em acidentes de trânsito, autolesão ou violência interpessoal. 21% a distúrbios digestivos, 19% a doenças cardiovasculares e o restante por doenças infecciosas, inclusive câncer, transtornos mentais e outras condições de saúde. 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofrem com transtornos oriundos do consumo excessivo do álcool. 2,3 bilhões de pessoas consomem álcool atualmente. Ele é consumido por mais da metade da população das 3 regiões abrangidas pela Organização Mundial da Saúde: América, Europa e Pacífico Central. Esses dados não são tão antigos, 2018. Portanto, podemos perceber como o uso do álcool, o uso abusivo do álcool, é extremamente nocivo. E este texto, principalmente ligado a Efésios, não tem só uma conotação própria da questão da bebedeira, da questão da embriaguez, mas também tem um contexto religioso incutido. Quando se fala na complementação deste texto, mas enchei-vos do Espírito, ou melhor, e não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, há uma referência ligada ao culto a Dionísio ou Baco. Dionísio para os romanos, Baco para os gregos. Os romanos meio que importaram, a religião, a mitologia grega, e criou-se aí uma mitologia romana baseada na mitologia grega. Então alguns deuses apenas mudaram de nome. No caso, Dionísio para os romanos vem do deus Baco, o deus do vinho, de onde vêm as chamadas bacanais, que eram festas regadas a vinho e que continham muitas orgias sexuais. A ideia de uma alegria do vinho que gerava o sexo desenfreado e desordenado. Quando se faz essa referência, quando a escolha destas palavras é feita pelo apóstolo Paulo para falar sobre essa comparação entre encher-se do vinho, ou seja, embriagar-se, perder-se por causa do vinho, e o enchimento do ser cheio do Espírito, há uma relação religiosa aí. Nas celebrações a Dionísio, por diversas vezes, os senhores gregos exigiam dos escravos que fizessem adoração a Dionísio, ao deus do vinho. E nesta adoração, as celebrações incluíam alguns elementos que depois, muitas vezes, eram observados nos cultos
dos judeus, não que tivessem relação, mas que para os patrões gregos, ao olharem os cultos feitos nas sinagogas e nas celebrações religiosas judaicas, parecia que remetia aquele pensamento daquelas celebrações a Baco, a Dionísio. O uso daquelas auréolas de folhas, o uso do próprio vinho, o bebericar do vinho, ainda que no caso do contexto judaico, com moderação, vários outros elementos faziam com que houvesse uma similitude. E aí havia esta questão de se achar que os judeus também observavam a adoração a Dionísio. Os efésios tinham este costume. Havia um filósofo, também teatrólogo grego, chamado Eurípides, que criou uma peça chamada Bacante, que fazia exatamente uma referência a essa idolatria a Baco. Nesta idolatria, o próprio rei, que fazia o papel principal, interpretava, e um rei que queria suprimir essa adoração a Dionísio. Sua mãe, sua esposa, suas filhas, nesta festa a Dionísio, chegam a matá-lo e a distribuir pedaços do seu corpo, arrancar pedaços do seu corpo. Toda essa adoração a Dionísio era regada a muito vinho e gerava alegrias, orgias sexuais, mas também elementos estáticos, de exclamação estática, religiosa mesmo. Então as pessoas, quando observavam tudo isso, entendiam que as pessoas estavam cheias do espírito de Dionísio. Olha isso, cheias do espírito de Dionísio, porque estavam fazendo proclamações estáticas, profecias, e pulavam e dançavam e se metiam em orgias. Quando o cristianismo veio, e aí houve esse choque cultural, Paulo chama a atenção para estar cheio não deste vinho dionísico, não desta bagunça que não tinha nada de religiosa e não tinha nada de moral, mas era altamente imoral e era ligada aos pecados da carne. Paulo está chamando a atenção do povo para que olhasse para estar cheio do Espírito. E aí este Espírito nos enchendo, trazendo plenitude à nossa vida, nos faria ter a alegria, nos faria muitas vezes proclamar o nome dele e também falar em outras línguas e ter manifestações externas espirituais, mas não que nublassem o pensamento e nos levassem à pecaminosidade. Paulo está fazendo uma comparação entre dois cultos, entre dois deuses. Um Deus que é falso, Dionísio, Baco, e um Deus que é verdadeiro. E aí ele nos proclama, olha, o espírito de quem vai te encher? O espírito de Baco, Deus do vinho, ou o espírito do Senhor? Paulo chama-nos a nos encher do espírito do Senhor. E ainda diz mais, ele traz a ideia, olha a palavra enchei-vos. Não é a ideia de ser cheios, como diz Gordon Fee, não é sejam cheios, mas aí estamos em um caso, um verbo imperativo. Existe aí a ideia de que o Espírito está derramado e que nós é que precisamos abrir o nosso coração para que este Espírito nos encha. Lembra daquele hino, já um tanto antigo, que nós costumávamos cantar? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Lembra dele? Pois muito bem. A ideia é de que o Espírito está derramado e nós somos vasos. Precisamos estar desembocados para que o Espírito derramado nos encha. Então nós nos viramos para o Espírito, nós vamos em direção ao Espírito, pedindo a Ele que nos encha. E este Espírito nos preenche e passamos a ser cheios do Espírito. Não deve ser confundido tão somente com o batismo do Espírito Santo. O texto de Efésios aqui vai falar mais do que simplesmente o papel da conversão e o papel do batismo com o Espírito Santo. Vai falar também de sentir a plenitude do Espírito na vida. Essa é a luz do contexto. Tanto em Pedro, em Atos 4:8, tanto quanto Paulo, em Atos 13. Ambos já haviam sido batizados pelo Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas
e também foram cheios novamente em outras ocasiões. O que é isso? É estar pleno, estar completado, é desembocar o vaso, é o Espírito encher. E a alegria produzida é a alegria produzida pelo Espírito, e o Espírito de Deus, não o espírito de Baco, não o espírito de Dionísio, não o espírito provocado por aquilo que deturpa o pensamento ou tira-nos o foco, como é o caso do vinho, a bebida. Por isso nós condenamos a embriaguez. A Bíblia condena tão fragorosamente a embriaguez, a bebedice, a ponto de dizer que os beberrões não entrarão no reino do céu. Exatamente, porque isso nubla o seu pensamento. Se você precisa estar cheio, seja cheio do Espírito de Deus. Essa é a temática do apóstolo Paulo neste texto de Efésios. Volto então a palavra a partir de agora para o nosso irmão Diego, que vai terminar com o tópico 3, falando sobre sermos vigilantes quanto à frieza espiritual. E aí, Diego? Muito bem, Júnior. No tópico 3, como o Júnior colocou, nós falaremos, portanto, sobre a vigilância em relação à frieza espiritual. Aqui, o embasamento do pastor Ezequias Soares se dá no livro histórico de Atos, capítulo 6, versículo 3, pelo menos a priori, onde nós encontramos a escolha dos diáconos da igreja. Nós temos um pré-requisito para aquela escolha: ser cheio do Espírito. Você lembra das figuras, pelo menos mais conhecidas, como Estevão, Filipe e outros que são mencionados ali, Nicanor e outros. Enfim, estes sujeitos careciam ser cheios do Espírito para então contemplarem e comporem aquela posição. Ele questiona o que é ser cheio do Espírito e, consequentemente, introdutoriamente no tópico 3, ele responde que isso se dá em pelo menos 3 características: testemunho transbordante, vida de gratidão e submissão. A começar pela ideia do testemunho transbordante, percebam vocês que ele afunila a discussão, um verso especialmente inserido lá na leitura bíblica, que é o verso de número 19. O versículo 19 fala exatamente da ideia dos cânticos, representada nos salmos, e, consequentemente, a ideia dos cânticos espirituais. Ele atrela essa proposta ao versículo de número 19, consequentemente representando essa ideia do testemunho transbordante. Acho que fica claro para todos vocês o que significa o transbordar. O transbordar é ultrapassar o limite, é aquilo que é exuberante, é aquilo que nós poderíamos chamar de superabundante, né? Outras classificações mais representariam essa ideia. O fato é que ele vai utilizar algumas exposições para tentar espelhar o que acontecia desde os tempos e o que acontece no contexto diário. É sabido de todos, num contexto veterotestamentário, que o povo de Israel se utilizava dos salmos como uma ideia de salmodiar, né? Inclusive, nós temos o hábito de não utilizar o capítulo, até versículo no livro de Salmos, por conta dessa ideia dos cânticos, utilizados justamente nessa proposta de Israel de glorificarem a Deus através daquelas canções. Desde sempre nós temos cânticos, inclusive no contexto odierno. Naturalmente, Júnior, uma professora que eu tive na 6ª série do ensino fundamental, vou utilizar um termo que ela utilizava, quando tinha um grupinho lá, que fique claro que eu não fazia parte, tá bom, irmãos? Quando tinha um grupinho lá fazendo umas algazarras, ela tinha umas técnicas assim, mais polidas para chamar a atenção, sabe? Porque tem uns que são mais descarados na fala, né? Mais desbocados. Ela era mais polida, ela olhava e dizia assim: essa balbúrdia, que balbúrdia é essa que está acontecendo aí? Eu me lembrei desse termo quando eu estudava essa lição, e é fato que hoje, inclusive em relação a canções cristãs, há uma certa balbúrdia, né? Uma bagunça, né? Uma falha teológica, umas coisas sem sentido, sem coerência, sem coesão, e isso é importante. Claro que os tempos mudam, a cultura se altera. Hoje nós temos cânticos que são embasados na Bíblia Sagrada, mas infelizmente também temos estes que foram representados por essa definição que eu coloquei. Além disso, o autor comenta sobre a ideia dos cânticos espirituais, que são contemplados naquilo que é indescritível, né?
O próprio autor chama de palavras não premeditadas, né? Fala de um conceito sobrenatural. Mas eu levo essa ideia do testemunho transbordante para além dessas ideias de canções, de louvores e etc., porque nós estamos falando de fervor espiritual. E se o meu testemunho transborda, eu logo evidencio o fervor espiritual, eu preciso entender, consequentemente, que esse fervor não é um êxtase espiritual, atingir um ápice, um êxtase, não. Isso fala de devoção diária e fala inclusive de relacionamento interpessoal. Eu fiz um recorte já do tópico primeiro, mas resolvi aplicar agora, que a relação interpessoal, ela se contempla na relação amorosa com o próximo, uma das mais importantes manifestações espirituais. E eu acho que isso encaixa no testemunho transbordante, porque se você é um sujeito que evidencia esse testemunho, é impossível que isso não transborde para as pessoas que estão próximas a você, para os seus pares, para o seu convívio. Isso transbordará de fato. Porém, o segundo argumento dessa última discussão que nós temos para hoje é o dar graça em tudo. Isso também parece espelhar uma utopia, mas não é. Aliás, ao discursar sobre isso, precisamos desconstruir uma ideia perfeccionista que tenhamos sobre esse texto. É óbvio que ninguém, em todos os dias, justamente pela sua imperfeição, conseguirá conviver sem reclamar disso ou daquilo. A gente reclama e às vezes reclamamos bastante. O problema é quando essa reclamação específica se torna uma murmuração. Aí nós temos outros derivados e que vão ser contemplados em outros problemas mais sérios. O fato é que a discussão bíblica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, uma outra máxima curta aplicada por Paulo, é justamente essa: dar graça em tudo dai graças. E outros textos mais contemplados aí na exposição feita pelo pastor Ezequias Soares, que inclusive são chamados de passagens tripartidas, né, que representam a figura da Trindade, desde o Pai, o Filho, o Espírito Santo, contemplam também a representação desse sujeito que dá graça em tudo, que agradece ao Senhor em tudo. Isso também é um papel exercido por aquele que vigia e luta contra a frieza espiritual, a gratidão. É óbvio, irmãos, que nós enfrentamos contratempos, dificuldades, dissabores, isso vai fazer parte da nossa vida enquanto estivermos aqui. Mas esse espírito de gratidão, esse espírito de devoção, esse espírito conscientizado de que devemos agradecer ao Senhor em tudo, precisa estar latente em todos nós. Assim como a sujeição, que é o último argumento discutido no tópico de número 3. E o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Donald Dee escrevera no seu argumento, que é utilizado aqui inclusive pelo pastor Ezequias, que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vai corresponder, segundo ele, ser melhor prova de alguém que está cheio do Espírito. É o quebrantamento e a humildade. Eles não são opção, são pontos que tornam fácil sujeitarmos-nos aos outros irmãos. Então, o sujeito que evidencia o quebrantamento e, respectivamente, a humildade, consequentemente, é um sujeito que consegue conviver facilmente nesses meios cristãos, nestes meios sociais. Há uma outra pontuação com relação à sujeição no texto que nós temos aí, que diz: é dever do cristão se submeter às autoridades constituídas, aos superiores hierárquicos, né? E eu quero focar, afunilar essa discussão no ambiente eclesiástico. E se fosse para levar para um critério político, nós poderíamos inserir aqui algumas ressalvas, né? Haja vista que, desde que esse fator governamental, esse líder não fira os princípios bíblicos, de fato, nós deveríamos seguir aquilo que está sendo dito. Ao contrário, não faz nenhum sentido seguir uma ideia que não tenha fundamento e teor bíblico, né? Não no sentido de que somos radicais ou que estamos muito atrelados ao ponto de sermos chamados como fanáticos por termos a Bíblia como nosso fundamento. Não somos fundamentalistas por isso, não é por esse viés. Mas a ideia construída aqui, eu imagino, é uma ideia recortada, uma ideia explícita dentro de um critério eclesiástico. E nós devemos, sim, sujeição
as autoridades constituídas religiosamente, os nossos líderes, os nossos pastores, não só pelo respeito, mas porque foram constituídos como autoridade sobre nós. Aliás, isso são referenciados pelas cartas de Pedro, capítulo 2, verso 13, verso 18, e essa sujeição deve haver, inclusive, entre os irmãos na igreja. 5, verso 5 da primeira carta de Pedro, isso é reiterado. Paulo discutia isso nas suas cartas. Considere sempre os outros superiores a si mesmo. Esse tipo de sentimento, esse tipo de empatia, de se colocar no lugar do outro ou de considerar o outro acima de si, é um princípio bíblico, é um princípio cristão e, uma vez exercido, vai tornar a nossa vida uma vida vigilante e, consequentemente, um embate com relação à frieza espiritual. Quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior para dar as devidas conclusões. E aí, Júnior? Essa aula foi muito importante para nós entendermos o quanto é importante manter esta chama acesa, manter-se cheio do Espírito, do verdadeiro Espírito, que é o Espírito do Senhor. Nós concluímos esta lição incentivando você a ter toda a tua vida cristã impregnada pelo Espírito, tomada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito, gerenciada pelo Espírito. Tudo em você deve glorificar a Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Portanto, a ação do Espírito na sua vida, te planificando, te enchendo, te estabelecendo, tem um propósito e um motivo: glorificar a Deus. Não é para você só sair pulando, não é só para você falar línguas estranhas ou para você ter propulsão pelo evangelismo. Toda a sua vida, e aí quando nós usamos a palavra toda, estamos falando toda, vida profissional, vida acadêmica, vida amorosa, vida afetiva, vida de relações interpessoais, como bem dito pelo pastor Diego, toda a tua vida, toda a extensão da tua vida deve glorificar ao Senhor, sendo cheia do Espírito de Deus, transbordando em virtude, transbordando em honestidade, transbordando naquilo que é reflexo do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor, do nosso sol da justiça. A gente é aquela lua que reflete como espelho a glória do Senhor, sendo renovados de glória em glória, ascendendo, porque é o Senhor que nos ilumina e nos ilumina todo dia. Seja cheio do Espírito todo dia. Fácil? Claro que não. Envolve muita sujeição, envolve muita oração, envolve jejum, envolve leitura da palavra. Mas você aprendeu hoje que é possível ser cheio do Espírito, alimentando o fervor espiritual. Diego, foi uma bênção de novo estar com você e agradecemos aos nossos irmãos, sabendo que podemos ser bênção na vida de vocês, meus irmãos, se vocês continuarem nos acompanhando aqui e incentivando este nosso canal através da sua curtida, do seu comentário, do compartilhamento com seus amigos. Por favor, discuta conosco, converse conosco, para que nós possamos crescer ainda mais juntos com você na Escola Bíblica Dominical. Né, Diego? Isso, Júnior. A satisfação foi toda minha. É um prazer enorme estar aqui com o Júnior, com o Rony. Nós continuamos incentivando você a se inscrever, a curtir, a escrever o seu comentário. Mandamos aqui o nosso abraço ao nosso presidente, pastor Samuel, que sempre nos acompanha, sim, né, Júnior? Claro. E que inclusive apoia esse trabalho. E você continue conosco. Hoje aprendemos sobre o fervor espiritual e é indiscutível que precisamos ser fervorosos por esse viés, pela palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz, meus irmãos.